Aleluia. Glória a Deus. Amém? Boa noite, que a paz do Senhor, sua graça, seu favor seja com todos nessa noite, em nome de Jesus. Você está feliz de estar aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, né? Glória a Deus. Enquanto ainda há esse pouco movimento, né, de os pais levando os filhos ali na célula deles, eu quero orar. Amém, gente? Eu quero orar. Todos estão me ouvindo bem? Amém? Ok. Glória a Deus. Eu quero orar. Senhor, eu louvo a Ti nesta noite. Obrigado, ó Pai, por Tua presença neste lugar. Obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso, um Deus santo, um Deus de poder e graça, um Deus de majestade, um Deus que é criador dos céus e da terra. Obrigado por estar aqui nessa noite, pelo Espírito Santo ministrando as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque é um privilégio estarmos aqui. Nós tomamos uma decisão de estarmos aqui hoje, Pai, para adorarmos, para recebermos do Senhor, para termos tempo de comunhão junto dos meus irmãos, dos nossos irmãos, e isso é especial. E agora, Pai, nós pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós, através da palavra, que a palavra seja a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nós possamos, Pai, nesta hora, receber toda a porção do Espírito Santo, receber tudo aquilo que o Senhor definiu para nós na palavra nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, guarda os nossos corações, também libera sobre a nossa mente algo muito especial, que a nossa mente esteja agora totalmente voltada à porção da palavra. Toda inquietação, toda preocupação seja agora sobreposta com a Tua presença e a direção do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como a pastora disse, né, a todos nessa noite, o nosso seja bem-vindo, né, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Cada homem, cada mulher que faz parte dessa casa, queremos agradecer pela sua dedicação, queremos agradecer pelo teu investimento. Você que é dizimista e ofertante, né, nesta casa, que haja um liberar profético, que o bom depósito venha de forma sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Como a pastora disse, né, fique bem na liberdade do Espírito nesta casa. Antes de você ir embora, procure alguém aqui na área anexa, né, no salão de convivência, e a gente quer ir pegar algumas informações a seu respeito. Tá bom? Vamos à palavra? Sim ou não? Sim. Ok. Também hoje nós temos a ceia, né? Você está preparado para participar da ceia? Sim. Amém. Ok. Então eu vou usar aqui uma expressão idiomática, né? Vamos então juntar o útil ao agradável, ou seja, partindo de que hoje teremos a ceia, nós queremos falar sobre pecado. Faz assim para o teu irmão. Então, como historicamente, todo primeiro domingo do mês, nós participamos da ceia. Pelo Espírito, fomos conduzidos a falar sobre a estratégia do inimigo lá no Éden. Foram algumas estratégias de ciclos, com ciclos. Em cada ciclo da estratégia que ele, né, colocou ali, o homem foi cedendo, até que o pecado entrou no mundo. Então, nós queremos, nessa noite, falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou começar usando uma frase. Essa é uma frase de uma história, com E.
Então, é algo fictício. E é uma frase muito conhecida, né? É assim, eu acredito que por muitas pessoas, em algum momento você já ouviu aquela frase, né? Onde uma bruxa malvada, olha para mim, uma bruxa malvada, ela tinha um espelho mágico. Quem lembra dessa história? Sim, lembram? E essa bruxa, ela tinha um espelho mágico, e todas as vezes que ela se dirigia àquele espelho, perguntando para o espelho: espelho, espelho meu, tem alguém mais? Ou mais bonita do que eu? Quem lembra dessa frase, nessa história? A bruxa, na história da Branca de Neve. Então, é uma frase, né, que a gente conhece, já ouvimos, já vimos alguns filmes a respeito disso, né? Tem um filme aí, enfim, acho que é O Caçador, e tem lá uma branca, tem lá uma bruxa, e ela, né, um certo dia ela descobre que o espelho fala para ela: não, não é você não, é fulana. Agora, eu não vou entrar para falar sobre essa história, tudo bem, gente? Não é minha função fazer isso, né? Falar sobre a frase em si, mas eu quero trazer aqui uma ponderação, partindo dessa história, ou dessa frase, de algo que a gente vê nessa frase, mas não só nessa frase, quando a gente também olha para o que está na Bíblia. Eu acredito que muito dessa frase é a busca que as pessoas estão todos os dias, né, para o auge da vaidade, né? Olha para o espelho e quer, né? Não estou dizendo que você é pecado olhar para o espelho, ou até mesmo se sentir bonito, bonita, né? Não é nada disso. Mas eu acredito que há algo nas entrelinhas a respeito disso, que muito pode nos ensinar nessa noite. Então, se você olha ao espelho, continue olhando, né? Vai lá, olha, penteia o cabelo, vê se tem alguma sujeirinha no olho, limpa, tal. Pode fazer. A ideia, então, é contextualizar o Éden, lá no capítulo 3. Mas, antes de nós lermos os textos, põe para mim o tema aí, por favor. O tema de hoje é refletindo como espelho a imagem de Deus. Fala comigo, refletindo como espelho a imagem de Deus. Então, lá no Éden, nós vemos que Deus criou o homem, Adão, e de Adão tirou a sua esposa Eva, e a Bíblia é muito clara que o homem e a mulher é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, Adão e Eva, a partir daquele momento da formação, eles começam a refletir como espelho a glória de Deus. Eu gostaria que, com muito respeito, você vire para alguém e fale: olha, você precisa refletir a glória de Deus através desse espelho espiritual, através da sua vida. Então, Adão e Eva começaram a refletir como espelho a imagem de Deus. Vamos para Gênesis 1, versículo 27 e 31. Gênesis 1, 27, vamos lá? Você pode colocar para mim? Gênesis 1, 27 a 31. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as árvores que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Falem comigo, né? E de todas as árvores em que há fruto e que dê semente,
Mais uma vez, e de todas as árvores em que há fruto e que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. E o versículo 31 é muito especial. Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Se você olhar a trajetória, Deus criou, Ele disse, é bom. E foi criando, Ele ia dizendo, isso foi bom, isso é bom, isso é bom. E quando Ele formou o homem, a sua imagem e semelhança, depois de tudo criado, tudo formado, depois de ver, dar as instruções, no versículo 31, já não era só bom, era muito bom. Então, eu acredito que eu e você somos a cereja do bolo de Deus. Dá um sorriso para alguém e fala, olha, que cereja que você é. Gente, nós fomos o grande finale do projeto eterno de Deus. Isso é poderoso. Amém? Depois de toda a criação, aí Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e aí Ele viu que não era só bom, era muito bom. Muito bom. Agora, dentro desse quadro geral, dentro de tudo que Deus fez, após o que eu acabei de dizer, também surge um quarto elemento aqui, Vamos assim dizer, Adão, Eva, Deus, a Trindade, surge alguém no meio desse processo todo. Quem é? Satanás, incorporado na serpente. E eu quero te dizer, olha para mim, por favor, Quem era? Satanás, Lúcifer, a serpente, que já havia sido condenado. E ele está lá olhando tudo o que está acontecendo. E ele não está satisfeito. Eu queria que você entendesse nessa noite. Olhe para mim, por favor. O inimigo não está satisfeito com você. O inimigo não está satisfeito com a sua casa. Ele não está satisfeito com sua vida, porque você é a imagem e semelhança de Cristo, do Senhor, não é? E aí ele começa, o inimigo, a criar toda uma estratégia, pastora Jaqueline. Eu penso que ele pensou o seguinte, ele deve ter dito, não está escrito, mas acredito que ele deva ter falado o seguinte: eu vou sujar a imagem desses dois aí, porque automaticamente sujando a imagem deles, eu vou atingir a Deus, eu vou sujar o espelho da vida deles, vou fazer de tudo para que não sejam essa imagem e semelhança e que vão refletir a glória de Deus. E sabe qual é o pior de tudo? Ele conseguiu. Quantas vezes o nosso espelho está sujo? Quantas vezes a gente não está refletindo a glória de Deus? Agora, gente, Gênesis capítulo 3, vemos toda a estratégia da serpente que deu certo, a queda do homem, o pecado que passa a existir, e com isso as consequências, Agora, muito além da tragédia do pecado, da morte que entrou no mundo, através da estratégia do inimigo, nós vemos o triunfo pela graça, através de Cristo Jesus. Então, para que a gente não fique aqui muito triste, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, porque no meio de todo o projeto que ele fez, a estratégia que deu certo, o homem caiu, a mulher caiu, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, todos passaram, vão passar pela morte, a menos que Jesus volte nos próximos dias. Então a gente não passará, mas se ele não voltar nos próximos dias, passaremos pela morte, que é um estado, enfim, transitório.
Mas em 1 Coríntios capítulo 15 nos traz um bálsamo, versículo 54. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 diz: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos o 57? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então, eu vejo que a graça entrou para mudar a história, né? E esse contexto, né, onde o pecado entra através, né, da estratégia do inimigo, eu queria trazer aqui alguns pontos bem importantes. Então, sobre a perspectiva da queda por causa da desobediência, né, do homem, é importante traçar o ciclo de como aconteceu, não é? E eu quero com muita seriedade, muita responsabilidade, né, falar nessa noite, à medida em que nós falarmos o que o Espírito trouxe. É importante nós lembrarmos, primeiro, nós sempre seremos a imagem e semelhança de Cristo, do Senhor. E mesmo que a gente erre, há um caminho de retorno. Amém? Mas é importante a gente sempre procurar avaliar. Será que uma dessas coisas que eu vou ver do ciclo, desde o momento que o inimigo se levantou, será que alguma dessas coisas ainda não estão em nossas vidas? E é importante a gente avaliar isso, passar um filtro pela palavra do nosso interior. Vamos então ao percurso do pecado? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a gente sabe que não foi nem isso que Deus falou. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a quem? Ao marido. E ele? Ok. Eu acredito que, olhando agora para esse contexto do capítulo 3, a primeira tentação que o homem e a mulher começam a sentir, a brotar no coração deles, a primeira tentação que começa a vir, e a gente disse que é muito preferencial, é preferível você confessar a tentação, porque depois que, né, você resolve e você fecha a brecha, muito provavelmente você fechou a porta para o pecado se estabelecer. Mas a primeira tentação, a primeira coisa que nós vemos nesse texto para a palavra de hoje, é a falta de contentamento, não estarmos satisfeitos. Eva começou a olhar para todos os frutos, foi comer de todos os frutos junto com Adão, mas ela não estava satisfeita porque tinha um fruto no meio da coisa que ela não podia. E aí a gente pode pensar muito a respeito disso, que lá no Éden, né, o inimigo foi instigando o coração deles, e eles se começaram a colocar com pessoas que não estavam contentes com o que eles tinham, insatisfeitos, descontentes,
Eles queriam mais, eles não queriam só todas as frutas menos uma, eles queriam todas as frutas e mais aquela fruta. Olhos cobiçosos começou aí a crescer no coração daqueles dois, a ganância, a arrogância, e o inimigo então, lança essa semente lá no Éden, no coração daquele casal, e essa semente, ela vem até os dias atuais. Muitas vezes nós estamos descontentes com o que temos. Eu agora parece que eu estou batendo cartão lá na UBS de Parelheiros, sempre estou lá, tá demais. E é engraçado que eu sempre encontro com alguém da quase cabelo branco como eu lá, sempre parece que agora é um ponto de encontro dos velhinhos, né? Ô, você está aqui? Tô, eu voltei de novo. Eu também, estou por aqui. O que você vai fazer hoje? Aí começa aquela coisa. E eu estava esperando um remédio lá e chegou um senhor. Assim, você percebia, a fragilidade, o jeitinho dele. E aí ele, não contente, assim, ele não queria ficar sem falar. E aí ele veio falar, com quem? Comigo. E eu já estava meio passado do horário, que se você quer passar do horário, vai para a UBS, lá é bênção. Mas é bênção também a UBS, amém? Não estou falando mal, não. E aí ele veio falar, ele falou assim para mim, meu filho, a gente tem que ser grato para tudo. Tem que ter gratidão para tudo. E como eu sou grato pela UBS, como eu sou grato pelo cuidado que eles têm comigo, como eu sou grato por tudo. Eu comecei a ouvir aquilo, falei assim, esse homem vai me converter. Aí eu falei, amém, é verdade. Aquele sentimento, de você está tanto tempo ali. E ele falou, olha, eu passei anos no manicômio, que acho que hoje não é mais o nome que se dá, tive tanta coisa, fiquei internado, e desde então, o governo tem me mantido com remédios, com hospitais. Às vezes eu não tenho, mas eu dou graças a Deus por tudo. E aí ele começou a falar, falou, acabei de perder minha esposa, estou viúvo, mas eu louvo a Deus pela minha esposa, ela foi bênção na minha vida. Eu falei, esse homem só pode ser um homem de Deus, Um homem usado por Deus para ministrar a minha vida. E eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo, porque enquanto ele não estava ali, as pessoas sentadas, reclamando. E quando você vê alguém reclamando, você não fica tentado para reclamar também? Sim ou não? Levanta a mão quem se sente tentado para reclamar. Gente, desde o Éden é assim, todas as árvores, os frutos, aí chega lá o sujeito e começa a falar assim, mas você não está totalmente satisfeita não? E aquela fruta lá? E não é que é verdade? Por que a gente não pode comer aquela fruta? Muitas vezes nós temos tudo, pastor Valmir, só que a gente acaba não agradecendo, porque a gente sempre vê o copo meio vazio. A gente sempre acha que a grama do outro lado é mais verde. Quem já sentiu assim que a grama do vizinho era melhor? A casa dele era melhor, o carro dele era melhor. É desde o Éden, gente. Sim ou não? Irmãs, aí eu não posso falar isso porque não é de casais hoje, mas vamos lá, homens também. Agora, gente, presta atenção. O Senhor me fez lembrar de um texto e eu já li esse texto. Sabe a leitura que a gente faz, a leitura da Bíblia? A gente passa por muitos textos e passou, que nem o rolo compressor, e não tem a revelação, porque a gente está com a meta de ler, e muitas vezes a gente não para ter revelação, porque uma coisa é a leitura dinâmica da Bíblia, a leitura anual, a outra é a sua devocional, e a outra é aquele momento da revelação, do rema na sua vida. E eu lembrei de um texto, e esse texto fala que em 3 coisas, digam, 3 coisas, nunca se fartam, fala comigo, nunca se fartam e nunca se satisfazem. Alguém arrisca saber o que são essas 3 coisas? Procura para mim, Tiago, na revista Almeida e Atualizada, a ARA, procura para mim essa versão, Provérbios 27, 20. Procura para mim, nessa versão, revista Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada,
Provérbios 27, 20. Conseguiu? Diz: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Essas duas palavras, fartam e satisfazem, no hebraico, no original, é a mesma palavra. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Queridos, nessa noite, que venha uma graça muito grande sobre os nossos olhos. Às vezes parece que a esposa do vizinho é melhor que a nossa esposa, o marido da vizinha é melhor. Os filhos daquele casal, aquilo sim, são filhos obedientes. O emprego que a gente está, não valorizamos, porque 3 coisas nunca se satisfazem: o inferno, o abismo e os olhos do homem. Essa é uma triste realidade do homem, desde o Éden até aqui. Por isso que é importante não permitirmos que essa estratégia do inimigo, que ele lá no Éden lançou para Eva e para seu marido, aonde, ele mostrou que poderia ter mais, eles poderiam também avançar num território onde Deus falou que não era para entrar naquele território, porque Deus tinha dado tudo, tinha permitido tudo, tinha dado autoridade sobre tudo, e havia apenas uma exceção. Muitas vezes nós agimos assim, nós avançamos um território, porque os nossos olhos não se satisfazem. A natureza humana está sempre insatisfeita, descontente, sempre em busca de algo a mais. E eu não estou pregando nem falando que é pecado você ter 2 carros, ou 3 que seja, ter uma casa para morar, ou uma casa na praia. Eu não estou dizendo que essas coisas são pecado. Eu estou dizendo que muitas vezes o inimigo pode vir e mostrar que falta algo, de que eu preciso de algo. Ele quer mostrar algo para mim que o próprio Deus não projetou a meu respeito. Ele tenta nos enganar, e com isso a gente vai atrás, a gente busca, a gente passa por cima de tantas vidas, tantas pessoas, porque a gente está naquela posição de querer mais, de querer mais, de querer mais, e essa busca não é o projeto original de Deus para nós, porque se você olhar todo o contexto de Gênesis, Deus fez tudo perfeito. Tanto é que nós, por sermos a cereja do bolo, amém, Danilo? Nós sermos a cereja do bolo, Ele olhou para tudo, e depois que nos criou, está muito bom tudo. Segura na mão de alguém e diga assim: está muito bom tudo o que você tem, o que você é no Senhor. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Eu não estou aqui de forma alguma anulando sonhos, projetos. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do cuidado sobre os nossos olhos. Se os nossos olhos não estão sendo reflexo de um coração com a motivação errada. E o aceno, o movimento do inimigo em relação a nós. E nesse percurso do pecado encontramos estratégias. E eu acredito que a primeira estratégia do ciclo do pecado é trazer dúvida quanto à palavra de Deus. Então ele veio e ele que trouxe dúvida quanto à palavra de Deus. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta de que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? O inimigo trouxe dúvida na palavra que Deus havia trazido, trouxe dúvida no coração da mulher,
E quando a dúvida, presta atenção, quando a dúvida, ela se estabelece num coração de um homem e de uma mulher, que é a imagem e semelhança de Deus, quer seja a origem que for, principalmente do diabo, essa dúvida é uma forma de também atingir Deus. Porque pelo caráter de Deus, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos dar liberdade ao homem, vamos determinar, e a obediência é algo importante que Deus deixou estabelecido. Então automaticamente, né, quando a dúvida vem, e o que o inimigo coloca, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, presta atenção, se a dúvida está vindo quanto à sua vida, quanto à sua saúde, quanto ao seu filho, à sua casa, não permita, porque isso é uma estratégia do pecado, que o inimigo estabelece. Uma segunda coisa, não seria uma segunda, mas eu coloco como uma segunda, uma estratégia do ciclo do pecado, e gente, isso é muito forte. Olha o versículo 1, mas a serpente, mais astuta que todas os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse a quem? A mulher. Uma estratégia terrível. Ele fez com que Eva, aliás, olha o quadro, a autoridade, Deus passou muitas instruções para o homem, a autoridade estava sobre o homem, o marido, Adão. E o que o inimigo fez aqui? Ele passa por cima da autoridade e vai na mulher. A mulher não tinha autoridade para decidir sobre comer ou não comer aquele fruto. Uma estratégia do inimigo é essa, quando ele faz com que uma autoridade, né, passando por cima da autoridade que foi constituída, qualquer que seja, ou o marido, ou um profissional, ou um pastor, ele está atingindo o caráter de Deus, o poder de Deus, a imagem de Deus. Satanás cria uma estratégia, né, de passar por cima da autoridade de Adão, e ir até a mulher. E eu não quero aqui com essa palavra diminuir o brilho de vocês, irmãs, não é essa a questão, mas há coisas que você não pode decidir, porque cabe ao homem, ele é a autoridade sobre você, e o diabo está quebrando esse princípio desde o Éden. Muitas vezes nós, como membros de uma igreja, passamos pela autoridade de um líder, ou de um pastor, e sabe o que o diabo está fazendo? Não é nem pela autoridade em si, mas é para atingir a Deus, porque Deus criou dessa forma. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Aquele momento ali, a mulher, ela desonra, né, o seu marido, e ela desonra a Deus. O inimigo usa a esposa para desonrá-la, ao aceitar negociar algo que não tinha autoridade para negociar. Eu também aqui quero dizer, meu irmão, não fuja das suas responsabilidades de autoridade na sua casa, não empurre para a sua esposa, porque você está quebrando um princípio, e isso é um ciclo do pecado. Por isso que tem que ter a unidade, o respeito. Eu não estou dizendo que, por exemplo, a pastora Vera, né, ela vai mexer na casa a hora que ela quiser. Se ela quiser colocar o sofá no quarto, ela vai colocar, porque essas coisas não vão agregar, não tem a ver com o plano de salvação, o plano de eterno, o plano de autoridade, que são coisas pequenas. Mas uma decisão que não cabe a ela tomar, ela não pode, ela tem que vir a mim. Esse é o ciclo do pecado lá no Éden. Ele foi a quem? A mulher.
E eu fico pensando aqui que aquela frase, olha, eu tenho carta branca para fazer o que quiser. Nós não temos carta branca para fazer o que nós quisermos. Existem limites. Quem está comigo, diga amém. E às vezes, aí o diabo cria a situação, e aí a esposa fica ferida, ele não me ama, ele não me respeita, ele não ouve a minha voz, ou deixa ferido alguém que você é uma autoridade sobre você. Eu não estou citando pessoas, não estou citando casos, eu estou citando o princípio que está na palavra. Amém, gente? Quem me entende? E o inimigo, ele criou essa estratégia para que automaticamente, ele atingisse a Deus. Automaticamente o inimigo consegue desonrar a Deus, sua autoridade, sua palavra e seu caráter. E eu penso que nesse momento, o inimigo está pensando o seguinte, passando uma mensagem para Deus, dizendo assim: ó Deus, essa criação que você disse que é a sua imagem e semelhança, eu já manchei esse espelho, essa imagem deles. A terceira estratégia, o ciclo para o pecado, é a negação. Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão? Negação, o que é isso? Esse passo, esse percurso da tentação, é uma negação, que a negação é algo escancarado contra o caráter de Deus. Sabe o que o diabo está dizendo aqui? Está dizendo assim, ele falou, respondeu, é certo que vocês não morrerão. O inimigo está dizendo para aquele casal, e o inimigo o Senhor nessa noite está nos mostrando o seguinte, que o inimigo quer mostrar para nós no dia a dia que Deus é mentiroso. Deus falou, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Aí o diabo vem e fala assim, imagina, vocês não vão morrer. Deus é mentiroso. Quantas vezes nós colocamos em negação aquilo que Deus disse? Gente, quem é o pai da mentira? O diabo. O inimigo está comunicando à mulher, presta atenção, quando ele questionou, imagina, certamente vocês não vão morrer não, isso é uma mentira de Deus, Deus está enganando vocês. Sabe qual a comunicação que o inimigo passa à mulher? Que Deus não é bom não, nem sempre Deus é bom. Se fosse bom, Ele não mataria vocês porque vocês comeram uma fruta. Não, Deus não é bom não. Que Deus não quer o melhor para você, nem sempre Ele quer o melhor. Com certeza, Ele vai fechar algumas portas, você queria tanto uma porta aberta, mas Ele não está abrindo, então, que Deus é esse? Ele não abre aquela porta que tanto você quer, você queria tanto comer essa fruta, mas você não vai morrer não, Deus não é tudo isso que Ele está falando não. Diga para o teu irmão, fala assim, vai aumentar o problema aqui. Que fruta boa mesmo. Eva, sabe, aquela fruta boa mesmo, é aquela lá. Diga para alguém, fala assim, cuidado com a grama do vizinho. Não pisa lá não. Cuidado com a árvore que está plantada no quintal do vizinho. Você não pode pôr a mão nela. Se você recebe isso, aplauda ao Senhor. E eu quero dizer algo aqui. Então o inimigo está tentando, meninas, está tentando mostrar que Deus não é tão bom como Ele passa a ser. Mas eu quero profetizar nessa noite, o Salmos 34, versículo 1,
Salmos 34:1, Salmo de Davi: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltamos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é. Provem e vejam que o Senhor é. Provem e vejam que o Senhor é. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Então o diabo sempre será mentiroso, e sempre Deus será bom para conosco. Se ele está dizendo para você: não coma desse fruto, não é para comer, não faça esse negócio, não é para fazer, porque ele sabe. A Bíblia fala lá nos Salmos, de tanto povo do povo que saiu do Egito pedir, chorar e reclamar, e eu quero. A Bíblia fala que Deus deu, só que a alma deles foi definhando. Nessa noite eu quero declarar que a nossa alma não vai definhar, porque Deus é bom. Fala assim: se Ele disse, está dito. Glória a Deus. O ciclo não acabou. O quarto ciclo de estratégia é o versículo 6. 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. E eu acredito, pastor Emerson, que este versículo tem um tempo muito longo. Todos os dias ela passava em frente daquela árvore e começou a desejar aquele fruto. Então a quarta estratégia é desejo. E quando a gente está desejoso de algo, com toda certeza vai acontecer algo para te incentivar a fazer aquilo. As portas vão abrir de tal maneira, e aí vem o desejo. Então ela passa, ela olha, e algo foi crescendo no coração dela. Gente, o pecado não é da noite para o dia, não. O pecado é uma gestação. Entra uma semente, a semente vai crescendo, e você aquilo vai regando, e daqui a pouco se torna o pecado. E ela passa, e ela vê, e ela olha os olhos e vê, e o coração dela já está cheio daquilo. Então, o inimigo, né? Então, aqui diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Foi um processo, foi um período. Então o inimigo veio com a estratégia da dúvida, da negação, e quando algo já está alojado em nosso coração, acontece. Quando o nosso coração está guardado quanto a este mundo, quanto ao pecado, pode vir um monte de coisa, mas nosso coração vai permanecer íntegro. Toda dúvida, toda negação, toda quebra de princípio está aí como pecado. Agora, se o nosso coração estiver guardado, se a gente, toda vez que a gente vê algo que não é para a gente ver, ou aliás, não é que não é para a gente ver, acabou vendo, você então guarda o seu coração. Você não permite que aquilo que você viu, e você sabe aonde é a área mais vulnerável para você, ou algo que disseram para você, então você não permita que aquilo comece a gerar no seu coração. Porque quando o diabo chegou e apresentou, vocês não vão morrer, já havia algo, partiu de algo, já havia algo no coração daquela pessoa, daquela mulher. Então, desejo, não é? No coração da mulher que já estava desejosa de comer aquela fruta.
olhos desejaram, porque não se fartaram do que já tinha, e culminou. Agora, tudo isso vai culminar na rebeldia. A isca da cobiça levou ambos até o ponto onde não resistiram. Ambos. Eu tenho pelo menos aqui 3 perguntas para serem feitas. Você responda no seu coração. Não sei se você vai conseguir escrever rapidamente, mas ouça rápido também. Será que não estamos duvidando do caráter de Deus no nosso dia a dia? Vou repetir. Será que não estamos duvidando do caráter de Deus no nosso dia a dia? Mais uma pergunta. Será que não estamos duvidando da palavra de Deus quando o inimigo vem para cima de nós com seus ardis? Vou repetir. Será que não estamos duvidando da palavra de Deus quando o inimigo vem para cima de nós com seus ardis? Ardis são artimanhas, são métodos, são ciladas. Mais uma pergunta. Será que não estamos negando o quanto Deus é bom quando aceitamos dar ouvidos ao inimigo? Vou repetir a pergunta. Será que não estamos negando o quanto Deus é bom quando aceitamos dar ouvidos ao inimigo? E a última pergunta, gente. Será que não estamos vivendo em rebeldia pelo fato de termos permitido que a semente da dúvida, da negação, encontrasse terra fértil em nossos corações? Será que não estamos vivendo essa rebeldia? São perguntas lícitas que nós precisamos responder. Então vamos recapitular aqui, o percurso do pecado. Veio a dúvida, veio a negação, o desejo. Então veio a consequência, com isso consequências dos atos do casal, e isso foi devastador e vem aí até os nossos dias. Vamos ver pelo menos aí 2 ou 3 consequências da atitude de ceder ao inimigo. Primeira consequência, a vergonha. Gênesis 3:7. Então os olhos de ambos, diga, os olhos dos dois se abriram. E percebendo que estavam nus, vem a vergonha. Quando a gente cede para o inimigo, vem a vergonha. Vem um sentimento de culpa, de vergonha, porque fomos expostos, estamos expostos. Eu acredito aqui, que abriu os olhos, eles viram que eles estavam nus, no popular, pelados, para ficar mais fácil aqui, alguns não sabem o que é pelados. Aí eu olho Adão, penso assim, que Adão olha para ela e fala assim: ih, Eva, olha a girafa olhando a gente pelado aqui. E Deus vai ver a gente peladão. Então a primeira consequência é a vergonha que vem. E aí qual foi, a decisão deles? E aqui eu vejo, pastora Edna, o primeiro ato religioso implementado na história do homem. Eles se cobrem com folhas. A religião tem essa função, encobrir. Mas aqui eu vejo que Deus está dando uma oportunidade para eles, para que eles possam reconhecer, eles não fizeram. Então, atos religiosos são tentativas de reatar com Deus em seu próprio esforço. Eles pegam folhas, se cobrem. A segunda consequência do ciclo do pecado é o medo, gente, o medo. Versículo 8. Ao ouvirem a voz de quem? Do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Aonde eles se esconderam? Entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Então a autoridade estava sobre quem? O homem. A primeira pergunta que ele faz foi para quem? Para o homem.
Aquele não tem como negar. Aí ele diz, ele respondeu, versículo 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo faz com que a gente se esconda de Deus. Eu imagino que quando eles perceberam que estavam nus, eles inventaram a brincadeira do esconde-esconde. Bate cara, 1, 2, 3. Se esconderam. Pensa você, Luana, Deus, poderoso Deus, desce na tarde para falar com aqueles que eram a sua imagem e semelhança, mas eles tinham sumido, eles tinham fugido, se escondido. É cômico se não fosse trágico. Deus desce e eles não estavam lá. Muitas vezes, quando nós estamos debaixo de uma atmosfera do pecado, aonde nós cedemos, aonde nós decidimos fazer a coisa errada, a gente não quer encarar Deus, a gente se esconde de Deus. Nós perguntávamos para alguém hoje, né? Você não pode orar? Ah, não vou orar não. Tenho muito pecado. Ali ela está dizendo para nós, está comunicando, eu estou fugindo de Deus, eu não tenho como encarar Deus. Em algum momento na nossa vida, nós vivemos isso, se escondendo. Deus veio para conversar e sumiu. Adão e Eva tinham sumido. A imagem de Deus que Deus havia formado, né? A imagem e semelhança de Deus que Deus havia formado, que deveriam refletir a glória de Deus, se esconderam atrás das árvores. E eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, muitas vezes nós estamos escondidos porque o nosso espelho espiritual está sujo e nós precisamos nos arrepender para que a gente venha novamente brilhar. O propósito de Deus é para sermos reflexos de um Deus vivo, reflexo da sua imagem. E uma nota triste aqui, pastor Valmir, o inimigo conseguiu sujar o espelho. Fala comigo, infelizmente, o inimigo conseguiu sujar o espelho. A comunhão virou corrupção. A amizade se transformou em medo. A luz interior se tornou em trevas. Aquele casal que deveria ser a imagem e semelhança do Senhor, agora escondidos com medo, Deus está procurando, falando, e não é que Deus não sabia aonde ele estava. Deus sabia, mas Deus criou aqui, né, intencionalmente, algo para que a compreensão de Adão e Eva caísse a ficha para o arrependimento e para uma nova esperança. E eu quero nessa noite dizer que o Senhor está aqui trazendo uma nova esperança, trazendo aqui uma compreensão, caso a gente ainda esteja vivendo em alguns contextos desses. Certa feita alguém nos procurou, um casal, e esse casal conversando, falando, eles, né, tinham intenção de se casar, mas não naquele momento, e a conversa foi evoluindo, e de repente, a grande pergunta: vocês estão praticando sexo antes do casamento? Sim, é muito natural praticar sexo, faz bem. E nós começamos a falar: vocês estão em pecado. E eles se esconderam do Senhor, nunca mais voltaram à presença do Senhor. A gente acha tão normal, porque o inimigo desde o Éden vem colocando coisas, e a gente acaba cedendo. Uma série de pontos que nós poderíamos abordar, mas eu quero dizer o que Deus
pergunta: onde você está agora? Aonde você está? E ao redor, desde Gênesis Apocalipse, Deus, Ele faz essa pergunta para o homem, não porque Ele não sabe aonde está o homem, não porque Ele não sabe a resposta, mas Ele está provocando o homem ao arrependimento, à confissão. E a última consequência de tudo que eles fizeram é a consequência, né, do ciclo do pecado, que até hoje, né, temos visto que é a justificativa, né, transferir o nosso erro para alguém. Em Gênesis 3, do 11 ao 13, então ele pergunta para o homem, versículo 12, e o homem fala: foi por causa da mulher. E aí ele pergunta para a mulher: o que você tem a dizer sobre isso? Não, foi a serpente que me enganou. Eles tiveram uma grande oportunidade de reconhecer, de se arrepender, de confessar o pecado. Em vez disso, tentar encobrir, se justificar, apontar o culpado. Penso que aqui se estabeleceu o conflito conjugal, ou conflito relacional. Quantas vezes nós criamos um conflito tão grande com você, mulher casada, com o marido, você, homem casado, com a sua esposa ou com seus filhos. Isso vem lá do Éden. Precisamos resolver os conflitos, porque se não resolvermos, o inimigo ele vem, e eu creio que lá naquele momento, ele está estabelecendo algo mais ou menos nessa linha. Agora é cada um por si, Deus por tu, cada um por si, né? Você vive a sua vida, ele vive a vida dele, ou ele está estabelecendo: não conta mais comigo, porque o meu relacionamento com você já acabou. Não quero te ver nem pintado de ouro. Não te perdoo. Quantas vezes nós, né, expressamos isso: eu não vou te perdoar, não quero te perdoar, não me procure mais, nunca mais quero te ver, não vou te respeitar como autoridade, você não merece, eu vou decidir a partir de agora do meu jeito. Esse conflito lá no Éden vem se estabelecendo até hoje. Ele quer quebrar a harmonia conjugal, a harmonia relacional. Aí você olha para a igreja, em alguns momentos, o inimigo vai lá, mente, a pessoa servia como ninguém, e de repente não serve mais. Enfim. Agora, queridos, ironicamente, para a gente encerrar, a partir desse momento, Adão e Eva já não refletem mais a imagem e semelhança de Deus. Eles começam a refletir os atributos do próprio diabo, que é o acusador dos nossos irmãos, que é o pai da mentira. Será que nós não estamos, em alguns momentos, como Adão e Eva, refletindo os atributos do diabo? O pecado é altamente destrutivo, gente. O pecado é altamente destrutivo. E como eu disse no começo, hoje é dia de ceia, e eu quero juntar o útil ao agradável e falarmos sobre essas coisas, como de fato estamos ouvindo. E eu quero encerrar a palavra voltando à frase da bruxa bruxa má. Se tem bruxa que não seja má, eu não sei, mas bruxa má. Enfim. A frase que nós falamos no começo, então, é: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? Sim ou não? Que nós lemos. Mas eu acredito que a palavra de hoje, nós podemos pegar essa frase e fazer uma aplicação direta, mais ou menos assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais feio do que eu? Bem, Carlos.
mais feio em aceitar as mentiras. Gente, o pecado ofusca a imagem de Deus. O pecado suja o espelho da glória de Deus através de nós. E em 2 Coríntios 3,18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Muitas reflexões fizemos. Eu acho que você deve, como eu tenho feito, olhar para mim mesmo no espelho. Senhor, está feio o que eu estou fazendo. Estou muito feio dessa forma. Foi feio o que eu disse, foi feio o que eu vi, foi feio aquela minha atitude. Eu não quero repetir o ciclo do pecado, eu não quero fazer isso. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3,18, diz, vou ler de novo, e todos nós, diga, e todos nós. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu quero em nome de Jesus tornar sem efeito, quanto alguns de nós estarmos refletindo aí um pouco do diabo, e eu creio que isso não está conosco. Nós não vamos refletir o caráter do inimigo, aquilo que ele tem colocado, nós vamos refletir a glória do Senhor. Amém? Pede para as crianças virem, Graciane. Nós vamos para a ceia agora. Amém? Ainda podemos tomar a ceia juntos? Glória a Deus. O texto da ceia que a gente costuma ler, vamos acompanhar rapidamente. 1 Coríntios capítulo 11, a equipe que estava do louvor pode subir, tá bom? Primeira Coríntios 11, 23, pode também nos ajudar aí, Tiago. Enquanto nós estamos aí aguardando, a equipe do louvor, as crianças, eu quero ler. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a ceia é uma forma de nós nunca perdermos o foco do nosso olhar quanto à volta de Cristo. Então eu participo porque eu sei que eu estou bem, porque eu estou focado no projeto e no retorno dele. Agora, olha o 27, por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Hoje nós somos disciplinados pelo Senhor. Hoje nós somos confrontados pela palavra. Hoje nós trouxemos uma reflexão muito grande quanto ao que pode acontecer se eu baixar a guarda. Porque aquilo que foi estabelecido lá no Éden continua até os dias de hoje. A única diferença é que nós temos a graça hoje, e essa graça é uma graça poderosa que nos faz permanecer no trilho. Amém? Vamos então participar da ceia. Eu vou pedir para que você se coloque em pé, do lado aí da sua família. Amém? Papai, mamãe, os filhos. Se você não pegou o elemento, né, o cálice, ali na área de convivência nós temos, né? Se você tiver alguma dificuldade, levanta a mão, né? Que alguém ali da Boas-Vindas vai te ajudar, vai pegar. Então você já pode abrir aí o kitzinho, pegar o pão, deixar aí preparado o cálice. Olha só, escutem a minha direção, escutem a nossa direção aqui. O seu filho, né, menor de idade, o seu filho que ainda não tem concepção do que é certo e errado, então você, papai, mamãe, você decide, né, eu acredito que eles podem participar. Agora todos nós, né, que já temos consciência, precisamos avaliar. Então nós vamos ouvir o louvor por alguns segundinhos, e é a oportunidade para nós falarmos com Deus. Não ora alto não, ora no seu espírito e fala: Senhor, eu estou com isso, estou com aquilo, espelho meu, tem alguém mais feio do que eu, estou feio nessa área. Aí você aproveita, pede perdão ao Senhor. Se você xingou o seu marido de lagartixa, pede perdão para ele. Se você chamou a sua esposa de lagartixa, pede perdão. Se você passou por cima de alguém, pede perdão. Se você está negando, se você está ouvindo as mentiras do inimigo, pede perdão. Porque a ceia não é para trazer tristeza ou trazer aqui aquela coisa, né, de ficar aí prostrado. Não, a ceia do Senhor é para a gente se reerguer, mas se reerguer expressando a imagem do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ministrar enquanto você ora.